No observatório do Vaticano, um padre descobre que um cometa estará em breve chegando à Terra. Ele imediatamente verifica uma série de livros para confirmar suas suspeitas e informa um superior, que convoca o conselho para discutir o assunto. Acontece que na Bíblia há uma profecia detalhando os sinais do Apocalipse, que são desastres desencadeados sempre que um anjo toca a sua trombeta. 5 dos 7 anjos já tocaram as suas trombetas e causaram coisas como guerras, tsunamis e o 11 de setembro. O cometa que se aproxima é o 6º, o número do mal, o que significa que o anticristo será libertado quando o cometa pousar. Enquanto isso, o diplomata Robert vai para o hospital católico de Roma porque a sua esposa Kate estava prestes a dar à luz. No entanto, o padre Spaleto tem más notícias. Kate teve um aborto espontâneo, então o bebê morreu no seu ventre e estava tão danificado que ela nunca poderá engravidar de novo. Felizmente, Spaleto também tem uma solução. Uma mãe morreu ao dar à luz, no mesmo momento em que a Kate, e como a Kate ainda não sabe sobre seu filho, eles poderiam simplesmente trocar os bebês e manter isso em segredo. O Robert aceita e leva o bebê para ver a Kate, apresentando-a como a criança como se fosse a sua própria carne e sangue. Anos se passam, o bebê cresce e se torna uma criança saudável e feliz chamada Damon. Robert continua a trabalhar como oficial na embaixada até que um dia é escolhido para ser o novo vice-embaixador no Reino Unido, o que significa que a família terá que se mudar da Itália em breve. Enquanto isso, o embaixador fica preso no trânsito a caminho de uma reunião. Nesse momento, um trabalhador acidentalmente derruba um calço, fazendo com que um caminhão-tanque role em direção à rua até colidir com o carro do embaixador, também derramando gasolina sobre ele. Ao mesmo tempo, um homem deixa cair um cigarro, desencadeando uma explosão. Após esse incidente, Robert é escolhido como novo embaixador e ele muda com a sua família para Londres, onde são designados uma enorme casa elegante. 2 anos depois, Kate leva Damon ao parque e se distrai quando seu telefone toca. Ninguém responde quando ela atende a ligação, e depois de desligar, ela fica arrasada ao ver que Damon desapareceu. Felizmente, logo ela o encontra escondido atrás de uma árvore e o repreende por assustá-la. Alguns dias depois, é organizada uma festa para o 5º aniversário do Damon e o jornalista Kate vem cobrir o evento. A babá estava ajudando por perto quando de repente ela percebe um cachorro preto sentado nas proximidades e algo dentro dela muda. Ela imediatamente sobe ao telhado da casa e anuncia que estava fazendo isso pelo Damon, antes de usar uma corda para tirar a sua própria vida. Todos começam a entrar em pânico. Kate tira as fotos do incidente enquanto Robert se apressa para pegar Damon, querendo protegê-lo do cenário. No entanto, o Damon não parece incomodado e até acena para o cachorro. O incidente logo chega às notícias e repórteres começam a seguir o Robert, mas ele se recusa a comentar sobre o assunto, tentando evitá-los. Ele acidentalmente colide com Kate e quebra sua câmera, mas promete comprar uma nova mais tarde. O padre Brennan vai até o Robert para dizer que o Damon é o anticristo, explicando que ele estava lá na noite do nascimento e sabia que a mãe real do Damon era uma chacal. O Robert acha que o homem está louco e faz com que seguranças levem ele embora dali. Quando Brennan deixa o prédio, Kate o nota e tira mais fotos. Mais tarde, em casa, o Robert e a Kate entrevistam a senhorita Bullock e ficam muito impressionados com a sua experiência. Então, contratam ela como a nova babá. Quando Bullock conhece Damon, ela diz que estava lá para protegê-lo. Enquanto isso, Kate trabalha em todas as fotos que tirou e percebe uma linha estranha acima da cabeça do Brennan, que aparece em todas as fotos dele. No dia seguinte, a família deve comparecer ao funeral da babá anterior, e a Kate pede a Bullock para trazer o Damon. Ela diz que ele não estava se sentindo muito bem e não deveria ir, mas a Kate não acredita e força o Damon a entrar no carro. No caminho para a igreja, Damon começa a se sentir mal quando percebe os crucifixos ao redor do prédio. Ele começa a ficar muito selvagem, tendo um acesso de raiva e atacando a sua mãe no processo. A Kate fica ferida antes que o Robert consiga segurar o menino e diz ao motorista para levá-los de volta para casa. Robert cuida do ferimento da Kate, enquanto ela aponta que o Damon ficou doente do nada depois de nunca ter ficado doente um único dia em toda a sua vida, o que não pode ser normal. Depois, a Kate toma um banho e fica muito preocupada quando seu pulso começa a sangrar. Então, ela vê o Damon parado na frente do banheiro com uma máscara, revelando dentes assustadores, enquanto segura uma corda. Kate então acorda e percebe que foi um sonho, um pesadelo. Enquanto isso,
Robert verifica seu filho em choque ao encontrar um cachorro rosnando para ele. A Balok entra imediatamente e acalma o cachorro, explicando que ela e o Damon encontraram o cachorro vagando no jardim. O Damon gostou tanto do cachorro que decidiu adotá-lo. Furioso, o Robert diz a ela que ele decide quando um animal de estimação é trazido para casa e ordena a Balok que se livre do cachorro. No dia seguinte, Kate e outras mães vão com a classe do Damon em uma excursão ao zoológico. Damon decide olhar para os macacos, que estão visivelmente assustados com ele. Kate percebe isso e tenta levá-lo embora, mas Damon continua olhando para eles. De repente, um gorila começa a bater no vidro como se estivesse tentando alcançar o menino para atacá-lo. Todos correm em pânico, enquanto todos os animais começam a rugir, mas o Damon ainda mantém um rosto impassível. Quando voltam para casa, Kate finalmente desaba e conta a Robert que há algo estranho sobre o Damon. Ela também estava decidida que precisa de terapia. Naquela noite, Kate estava escovando os dentes antes de dormir e é assustada por um monstro aparecendo no espelho com ela, mas é apenas outro pesadelo. Quando ela desce as escadas, encontra o Damon fazendo um sanduíche na cozinha, mas ele não responde a nenhuma das suas perguntas, apenas vai para o quarto. Enquanto isso, Kate continua a analisar as fotos, encontrando mais marcas de luz estranhas. Mais tarde, Robert estava participando de uma função da igreja quando é abordado pelo Brennan, que afirma que a Kate estava em perigo, e diz a ele um horário e um local para se encontrarem. Ele também diz que será a última vez que se verão. Quando o Brennan sai, Kate tira fotos dele novamente. Logo depois, Robert se encontra com o Brennan, que lhe diz para procurar um homem chamado Bug e Hagen, porque ele é a única pessoa que sabe como matar o anticristo. Brennan insiste que o Damon é a prole do diabo e se eles não fizerem nada, ele matará Kate, que o Brennan afirma estar grávida. Aparentemente, Spaleto mentiu para o Robert para que ele aceitasse o Damon, o que significa que tudo isso foi planejado desde o início pelos padres do hospital. No entanto, o Robert ainda acha que o Brennan está maluco e vai embora. Depois, a tempestade aumenta e Brennan começa a escutar barulhos estranhos. Então ele corre para a igreja mais próxima. O portão da frente estava trancado, então ele tem que escalar. Mas, quando ele chega à porta, ela também estava trancada. Enquanto ele bate na porta em busca de ajuda, uma haste do telhado de repente se quebra e cai, empalando Brennan e o matando instantaneamente. Enquanto isso, Robert vai para casa e fica chocado ao escutar a Kate confirmando que estava grávida. No entanto, ela quer se livrar do bebê porque não quer dar à luz a outro filho como Damon. No dia seguinte, Robert fica sabendo pelas notícias da morte de Brennan. O Robert vai ver o terapeuta da Kate, que diz que a Kate estava alucinando coisas como o seu filho sendo maligno e não sendo verdadeiramente dela. Enquanto isso, Balok compartilha um olhar apavorador com o Damon, que decide andar de patinete enquanto a Kate estava na cadeira regando as plantas. O Damon passa direto por ela e a empurra da escada, mas a Kate consegue se segurar na borda no último segundo. Ela pede ajuda do Damon, mas a criança não reage e apenas observa sua mãe cair no chão. Momentos depois, Robert chega ao hospital e descobre que a Kate sobreviveu, mas perdeu o bebê. Quando ele a visita, a Kate pede que não deixe o Damon matar ela. Mais tarde, em casa, o Robert descobre que o cachorro ainda estava lá, mas antes que ele possa expulsá-lo, recebe uma ligação de Kate, que diz que é urgente e eles devem se encontrar. O Robert vai ao estúdio e fica chocado ao ver que as fotos que Kate tirou do Brennan e da babá têm uma luz branca que previu como eles morreriam. Kate também tem um relatório de autópsia do Brennan e descobriu que o padre tinha uma marca de nascença em forma do número 666 na sua coxa. Em seguida, Kate leva Robert ao esconderijo subterrâneo do Brennan, onde encontram todas as paredes cobertas com páginas da Bíblia e crucifixos. Kate já olhou as coisas do Brennan e descobriu que ele estava obcecado por um cometa que caiu na Terra há 5 anos, em 6 de junho, no mesmo dia que o Damon nasceu, às 6 da manhã, tornando seu aniversário o 666. Enquanto tiravam fotos do quarto, Kate apareceu em um espelho e a imagem mostrava com uma luz branca ao redor do seu pescoço também. Então ele teme que possa morrer em breve. Robert concorda em pesquisar a verdadeira origem do Damon e vai a Roma para conversar com a equipe do hospital que estava trabalhando no dia do nascimento do Damon. Eles ficam chocados ao descobrir que o hospital pegou fogo depois que a família do Robert saiu, mas conseguem localizar uma freira que sobreviveu ao incêndio e agora tem queimaduras visíveis.
A freira lhe dá informações suficientes para encontrar o Espaleto. No caminho para outra igreja, a dupla para almoçar. Kate compartilha o trecho da Bíblia que discute o nascimento do anticristo. Kate pensa que é uma metáfora para a política e que a prole do diabo quer o poder da humanidade. Então Robert foi escolhido de propósito por conta da sua posição. Damon provavelmente até matou o embaixador anterior. Eventualmente, eles atravessaram um lago e chegaram a uma igreja no campo para se encontrar com o Espaleto, cujo rosto estava deformado pela guerra do incêndio. Ele não consegue falar ou andar, mas quando Robert pergunta sobre a mãe verdadeira do Damon, ele escreve o nome de um cemitério antigo ao norte de Roma. Então Robert e Kate vão ao cemitério e encontram o portão trancado, então eles têm que se infiltrar escalando o muro. Eles procuram pelas sepulturas e encontram duas, para uma mãe e uma criança, com uma data correta. Então abrem a da mãe primeiro. Como Brennan previu, eles encontraram o esqueleto de um chacal. Em seguida abrem a sepultura da criança, e Robert fica arrasado ao ver que o crânio do bebê tem um buraco, significando que a criança foi morta de propósito para armar tudo. De repente, 2 cachorros aparecem do nada e atacam os homens, que lutam contra os animais e ficam feridos no processo. Depois de muita luta, o Robert empurra um cachorro com uma ferramenta e depois ataca o outro com um crucifixo, derrubando ele. Logo os cachorros atacam novamente, então os homens escapam pulando uma cerca. Enquanto isso, a Balok e Damon tentam visitar Kate no hospital. A enfermeira tenta dizer a eles que não é permitido, mas a Balok convence ela a pelo menos deixar trocar flores. Enquanto a Balok entra, Damon fica no corredor e encara o guarda, que fica cada vez mais nervoso a cada segundo. Dentro do quarto, a Balok cobre a boca da Kate para que ela não possa pedir ajuda e injeta ar na veia da Kate. Logo a Kate começa a ter uma embolia e a Balok desliga a máquina. Quando o ataque da Kate aciona um alarme, depois de alguns segundos de dor, a Kate morre e Balok sai com Damon como se nada tivesse acontecido. Algum tempo depois, no hotel, Robert recebe uma ligação sobre a morte da Kate. Naquela noite, ele tem um pesadelo horrível com Damon maligno olhando para ele. Um monstro de capuz vermelho e um padre jogando o seu bebê de uma sacada. Quando Kate verifica como ele está, Robert diz que aceitou que Damon é maligno e quer vingança pela morte da sua esposa. A dupla viaja até Israel para encontrar Bug e Hagen, o único homem que sabe como matar o anticristo. Ele dá um conjunto especial de facas para matar o Damon e ensina eles a oração que deve ser recitada durante o ritual. Ele também explica que Balok é um apóstolo do inferno e que o Damon deveria ter uma marca de nascimento 666. Isso faz o Robert começar a ter dúvidas, porque ele já deu banho no Damon antes e nunca viu nenhuma marca. Então ele explica que ele poderia estar coberta de cabelo, mas Robert começa a se sentir mal com a ideia de matar o seu próprio filho e sai desesperado para sobreviver à fotografia do presságio. Kate pega as facas para matar o Damon, mas no caminho uma placa cai de um prédio e mata instantaneamente. Ao ver isso, Robert não tem escolha senão aceitar a verdade e volta para casa com as facas. Quando ele retorna à sua casa, Robert pega um par de tesouras com um plano em mente. Nesse momento, a tempestade faz a porta se fechar e acorda o cachorro, que imediatamente começa a perseguir o Robert. Ele corre o mais rápido que pode até chegar a uma escotilha e engana o cachorro para cair nela. Depois, o Robert sobe as escadas e corta o cabelo do Damon dormindo para finalmente descobrir a marca de nascimento 666. De repente, Balok o ataca, então eles começam a lutar até que o Robert consegue empurrá-la contra a parede para fazê-la desmaiar. Então ele pega o Damon gritando e chutando, e a Balok se agarra no caminho para fora. Quando eles chegam ao carro, Balok quebra o para-brisas e tenta bloquear a estrada. No entanto, Robert a atinge com o carro e continua em alta velocidade, fazendo com que alguns policiais comecem a segui-lo. Eventualmente, Robert encontra uma igreja e leva o Damon para dentro. Então, ele segura o menino no altar e se prepara para esfaqueá-lo, enquanto recita a oração certa. Nesse momento, Damon diz: "Por favor, papai." "Não." E o Robert hesita, dando tempo para os policiais entrarem e atirarem nele, matando o pai. Algum tempo depois, o Papa morre no seu quarto, ao mesmo tempo em que é realizado um funeral para o Robert. O presidente dos Estados Unidos segura a mão do Damon, enquanto o menino sorri diabolicamente. E então, tudo é finalizado.